O importante não é o que você está contando, mas para quem. Se você está contando para as pessoas certas, está se saindo bem. Cooperação. Fui criado para a máfia. Juramos nunca fazer isso. Tenho nosso código no braço. Sou um traidor, mas saí pela porta. Eu estava enfrentando 100 anos. Você recebe informações de um informante, ou como dizem, de um rato. Então, e isso é o que eu recebo nos comentários o tempo todo. Que basicamente é o que eles dizem, sabe? Ó, você maldito, você simplesmente entregou alguém e saiu direto da maldita prisão. Ou, sabe? Como se você não. Eles agem como se você fosse preso por roubar 10 milhões e você diz: ei, eu conheço um cara que tem um laboratório maldito. Então eles vão olhar, bater na porta dele, prendê-lo e te soltar da prisão. Absolutamente não, especialmente se envolve violência. Certo? Então, como eu disse, vou explicar o acordo de cooperação para Nova York, que nesse estado é o melhor. Você realmente não pode compará-lo com outros estados. Tipo, se você, como quando eu estava nas unidades de Woodstock, certo? Você está com as pessoas mais notórias do país. Você está com pessoas de todos os estados, incluindo motociclistas do Alasca. Um cara chamado Long Walker me fez rir muito. Pessoas de todo o país estavam lá, todas com acordos. E se você se sentar com uma mesa de 10 de nós, todos de estados diferentes, e então Nova York, você verá a diferença. Sim, então vamos dizer, por exemplo, eu tinha um amigo chamado Jay-Z. Ele era um líder dos Latin Kings de Chicago, Illinois. Disseram a ele que, se cometer um assassinato, pegará no mínimo 20 anos de prisão, mesmo que delate até Deus. Você delata Jesus Cristo, o coloca na prisão, você vai pegar 20 anos. Esse é o mínimo. E poderíamos trabalhar com você na regra 35 para usá-lo em outros casos, entendeu? O mínimo é 20 anos, então não espere menos que isso, entendeu? Isso é Chicago, certo? Virgínia. Segundo circuito, não há ponto em cooperar, certo? Quase não há ponto em cooperar, porque eles te pegam quase. Nada, isso É horrível. Acredito que seja o segundo circuito, provavelmente a Virgínia. Estou quase certo. Matt, eles estão cooperando com assassinos por 40, 35 anos, e é isso que estão conseguindo. Eles estão cooperando e contando tudo o que tem e recebendo 30 anos. Voltando com cara de quem perdeu tudo. Eles acabaram de pegar 30 anos. Então você tem Nova York, 7, 8 assassinatos, 10 assassinatos, 12 assassinatos. Meus amigos Big Dino, Little Dino e Joey Cave são assassinos em série e matadores da máfia. 8 anos, 10 anos. Eles vão te dar uma diretriz, então você vai se acovardar. Eu te digo, Nova York alcançará a maior e melhor cooperação existente. Em Nova York, Federal de Nova York, você irá diante de um juiz. Você se declarará culpado de todas as suas acusações principais. Eles não revelam o que você receberá. Não receberá nada. Você se acovardará diante das principais acusações. Então, se você cometeu um assassinato, você vai se declarar culpado por todos os 6 assassinatos e todas as principais acusações, e você vai se acovardar diante de uma pena de prisão perpétua, mais 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 60 anos. É isso que você vai aceitar. Já vi caras se acovardarem. 76 anos de vida. Quando você tem o acordo 5K e delata pessoas importantes em Nova York, os nomes contra os quais está cooperando, você vai diante do juiz e seu mínimo obrigatório deixa de existir. Então, se você tem 6 penas de prisão perpétua, agora se torna de 0 a prisão perpétua, então o juiz pode lhe dar 0 um dia, ok? De 0 a prisão perpétua, essa é a sua faixa agora. Agora, se você não tem o 5K, seu mínimo obrigatório é a vida, obviamente. Então, com a carta 5K, e eu tinha amigos, Sammy Cavano, 19 assassinatos, 5 anos, Joey Caves, 7 assassinatos, 8 anos, Big Dino, 11 assassinatos, 10 anos. Ok, eu vou continuar nomeando-os em Nova York. Isso é 15 assassinatos, 8 assassinatos, 6 assassinatos. Eles trabalham com qualquer coisa. E eu vou te dizer porque eles fazem esses acordos agora. Eu não estou dizendo que Nova York é a grande cidade das gangues, mas tecnicamente é. Todos os caras de alto perfil, muitos grandes nomes, saem de Nova York. Especialmente a cooperação do crime organizado veio da máfia. Foi criado para a máfia, certo? Eles não podiam incriminar esses caras que estavam cooperando por medo de suas vidas. Então fizeram esses acordos. Tão delicioso porque em um momento a máfia governava o país. Então, precisamos encontrar uma forma de fazer esses caras cooperarem. É necessário. Nós temos que tornar isso, e você sabe, vale a pena para eles, certo? Sammy Giovanna, que abriu o caminho para todos, isso é, meu Deus, esse cara pegou 5 anos por matar 19 pessoas. Ele era o chefe de uma organização.
Quando você se reúne com promotores e agentes, eles basicamente dizem que precisam fazer valer a pena para você. Não podemos te dizer o que você vai receber, mas 9 em cada 10 vezes você vai conseguir um acordo muito bom. Quando você vai diante de um juiz e coopera contra grandes nomes como John Gotti, Vinny ou Saro, como no meu caso, o tempo é reduzido. Saí direto do tribunal após cumprir 6 anos de pena, embora estivesse enfrentando uma condenação de 100 anos. Bem, então por que você fez 6 anos? Demorou todo esse tempo. Enquanto esses caras estão lutando em seus casos. Não, porque você tem violência, eles querem algum tempo de você. Então, quando você tem violência, você tem tanto crime. E agora eu lembro que eu tinha 3 conspirações diferentes. Eu sou um predador violento, persistente. Eu cometi múltiplos crimes graves já e eu vou enfrentar. Eu estou admitindo 1000 crimes violentos, todos. Pense nisso, sabe? Você tem que tirar algum tempo de mim. Algo assim, não é como agora. Se eu tivesse um caso como o seu e estivesse cooperando contra as pessoas que eu fiz, eu provavelmente não faria. Eu provavelmente estaria literalmente solto sob fiança o tempo todo. Eu estaria solto sob fiança o tempo todo. Sem violência em Nova York e cooperando contra pessoas importantes, você nem estaria preso. Meu primo Anthony nunca ficou um dia na cadeia. Apenas 6 meses antes dele. A única razão pela qual ele passou 6 meses é porque ele ainda não cooperou. Ele esperou para conseguir a fiança. Após ser solto sob fiança de 2 milhões, ele nunca mais voltou para a cadeia. Ele cumpriu o tempo de serviço, nem um dia. Considere que ele cometeu assassinato, matando seu próprio cunhado. Mas no final do dia, ele era mais velho. Ele testemunhou em vários julgamentos, e o juiz nem lhe deu um dia de folga. Ele deixou ele andar ao redor da porta. Isso é cooperação de Nova York. Por que crime organizado? Eles governaram o país em um determinado momento. Eles conseguem os melhores negócios. Nova York, Distrito Sul-Oriental, eles vão te soltar. Se você cooperar contra grandes membros de gangues, independentemente de quantas pessoas matou ou atirou, terá uma segunda chance na vida. Entendo. Já havia acordos serem rasgados e pessoas mentindo, omitindo crimes. Esses idiotas não querem admitir tudo. Não quero dedurar esse cara. Eles cooperarão sem motivo. Mas eu ainda vi isso. Ainda é um tempo decente. Não é tão ruim. Eu conheço caras que passaram pela mesma coisa, né? Onde eles tinham cooperação. Então, uma semana antes da sentença, eles descobrem que o cara mentiu sobre isso, ou ele ligou para uma testemunha e fez uma ameaça velada e... Então eles recebem. Na frente do juiz. Ele fez uma ligação telefônica com uma ameaça velada, então tiraram sua cooperação. Em vez de reduzir a pena de 10 para 5 anos, agora ele vai cumprir os 10 inteiros. Não é muito, mas ainda assim... Por uma ligação telefônica onde ele está tipo, ok, bem, você tem algo vindo pra você. Isso é tudo o que o cara disse. Levou 5 anos. Isso aconteceu em outros estados, como Nova York e Flórida. Vi acordos serem rasgados na Flórida. Isso é péssimo. É um dos piores estados para cooperação. Para ser honesto, a situação na Flórida, Texas, Virgínia, Illinois e Chicago é simplesmente horrível. O acordo de cooperação com a Virgínia é péssimo. Juro por Deus, eles voltarão em 30 anos contando para todo mundo. Eu me pergunto o que é a Califórnia. A Califórnia é ruim, mas não tão ruim. A Flórida também é horrível. A Flórida vai te enforcar e queria minha cabeça em uma estaca. Eu cometi muitos assaltos à mão armada em joalherias na Flórida. E os promotores de Nova York deram a eles as provas para me prender na Flórida. Quando cooperei, 2 anos depois, eles recusaram ajuda. Eles estavam tipo, não, vamos fritar esse garoto. O promotor disse, espera aí. Nicole Gitteri, agora a procuradora-geral do Distrito Leste. Ela era minha promotora. Ela é enorme, ela é fodida. Essa garota é brutal, a propósito. Amigável quando você está com ela. Quando você não está, ela é brutal. Ela disse à Flórida que, apesar das evidências fornecidas, as acusações não seriam retiradas, pois ele agiu em nome do crime organizado e alertou para ter cuidado. Ele retirou o caso deles, deixando-os furiosos. Queriam me condenar a 20 anos por assaltar joalherias. Amarrando-os na joalheria. Então eles queriam. Não, eles queriam. Quer dizer, eu estava levando a loja inteira, certo? Estávamos roubando a loja. Eles me grampearam o telefone, então eu disse que eles estavam me escutando. Nunca houve evidências contra mim na Flórida. Meu primo usava um grampo e a partir das escutas dele, fui indiciado. Nicole queria minha cooperação. Ela está usando tudo contra mim. Sabe o que eu quero dizer? Ao sentar e cooperar, ela diz, ei, vou ser honesta com você. A Flórida quer me enforcar. Sem se livrar da Flórida, não faz sentido eu fazer isso. Ela diz que está tentando, mas eles estão sendo teimosos e não querem retirar as acusações. Sim, eu preferiria... cumprir minha pena no federal. Prefiro só cumprir meu tempo. Eles vão me prejudicar. Assalto à mão armada na Flórida é passível de prisão perpétua se o júri assim decidir. É a lei PBL em vigor.
é chamado de punível com prisão perpétua. Então, se você perder um julgamento por um assalto com uma arma, resulta em prisão perpétua. Não sei se você sabe disso. É chamado de PBL-sim. Eu estava em uma diretriz 20 com eles. Se eu perder um julgamento, recebo prisão perpétua. Estou dizendo a eles que se não tirarem a Flórida daí, estão tentando me enforcar. Nicole Agitieri diz, ok, você não quer abandonar o caso? Ele é crime organizado. Eles retiraram todo o caso deles. Literalmente o retiraram. Não existia. Fui condenado a isso em Nova York. Foi assim que ela me ajudou. Sem isso, eu estaria perdido. A Flórida queria me ferrar, não se importando se eu dedurasse os grandes chefões. Eles queriam minha cabeça em uma estaca por eu ter ido para o estado deles. Eu estava na escuta dizendo, eu vou despedaçar o estado. Eu estou na escuta dizendo isso. Vou destruir o estado completamente. Eles realmente estavam atrás de mim. Aconteceu em Boca Raton. Ok, então... Vamos voltar. Minha pergunta é essa. Você foi pego, está preso. Você tem vários casos contra você. Você ficou em silêncio por anos. Em algum momento, como é esse processo? Tipo, você está sentado na sua cela, o correção de oficial se aproxima ou eles te chamam. É baía aberta. Bate na porta e diz para ir ao médico. Você entra. Eu sabia que era falso, pois um capitão veio me ver e me informou sobre a falsidade de tudo. Fiquei surpreso ao ver você, um capitão, visitando alguém aqui. Normalmente você nem aparece. E eu olhei para isso, porque nas celas da Ilha Rikers não há janelas. Então as portas se fecham. Às vezes as chaves das celas, mas não há janela. Você pode falar para fora, geralmente tem vidro na sua cela, mas nessa não tem. É apenas aberto, certo? É apenas uma coisa quadrada. Estou olhando para isso e digo, cabeças. Ela concorda. Eu já sabia. Eu não recebi nenhuma visita. É terça-feira. Não existe tal coisa como uma visita. Na minha cabeça eu estou tipo, ei, você vai fazer essas pessoas pensarem alguma merda nessa porra. Estou com os caras sérios, como se estivessem uma gangue de líderes de alto nível. Eles me amam lá dentro, todos enfrentando a vida. E eu estou tipo, você não está me fazendo um favor, você não está me ajudando, você está aparecendo, todos estão tipo, Gino, todos me chamam onde quer que eu esteja. A qualquer hora, eu estava na prisão, meu apelido era Gino, sempre Gino, Gino, Gino. Pra onde você está indo? Eu estou tipo, eu não sei, eles me chamam, eu estou pronto, na minha cabeça. Eu estou tipo, deixe-me ouvir o que esses filhos da puta têm a dizer. Você sabe, eu já te contei essa história antes. E foi assim que eles me pegaram, eles me levaram pra baixo. E Rob e Adam, que são agentes muito famosos, eles estavam na primeira página do jornal com Vini Azaro, trazendo-os para o caso Latanza. Eles são agentes designados pela família do crime Bernardo e sabem mais sobre a família do que você. Portanto, não pode mentir para eles. É como eu falar com você sobre suas ações. Você sabe se estou falando besteira ou não. Eles estão me olhando como se eu estivesse indiciado, foi o que me disseram. Nós iremos te prender. Você passará a maior parte da sua vida na prisão pelo governo. Esta é a última vez que venho te ver. Você está acabado. Nós temos a Flórida. Eles disseram que você está ferrado. Eu concordei e peguei o papel. Foi isso. Então, o que acontece? Então, depois disso, você volta para a sua cela. Então, eu expliquei para eles. Disse que estou no pior condado da América. Eu disse, se eles sequer tiverem uma maldita ideia de que estou fazendo isso, estou ferrado. Eles vão me esfaquear fora do bloco. Eu disse, você tem que me tirar daqui. Eu disse que estou na pior cela da prisão. Sou amado por todos e conhecido em todo o prédio. Já tinha fama por lutar e esfaquear reis latinos, uma reputação estabelecida. Eu disse que você precisa me tirar daqui rapidamente, porque se eles tiverem uma, atingirá o mundo do crime. Eu temia isso, pois as coisas vazam. Se eu cooperar e isso atingir o mundo do crime, estará em todas as ruas no dia seguinte, mano. Se você não me tirar daqui... Saí de lá rapidamente. Quando contei a eles, disseram que iriam me tirar dali. Eles me colocaram e eles me chamaram e disseram, Borrello médico. Eles me chamaram para um médico e eu nunca mais voltei. Eu disse a eles que não sabia o que estava acontecendo. Fui ao médico e sumi. Me colocaram na prisão de Somerset County sob um nome falso. Eles me esperaram para entrar na prisão de Woodsack, pois é necessário realizar várias tarefas de detetive e muita besteira para conseguir acesso ao local. Isso é tudo. Eu não sei o que é nada disso. Quando você entra nas unidades de Woodsack, certo, você não pode simplesmente entrar. Você precisa ser aprovado por todos e isso leva cerca de 1 ano. Você precisa esperar para entrar. Entenda que pode haver outras unidades, pois só existem 6 no total. Sim, eu ia... As pessoas sempre pensam que entrar para dar proteção a testemunhas é algo fácil, mas na verdade é um processo complexo e trabalhoso. Eles não estão fazendo isso com 2.000 caras anualmente. Acho que todo no programa já aceitou um pouco mais de 1.000. Fui escolhido automaticamente por testemunhar contra o crime organizado, então estamos... Automáticos. Sem sim, mas... Máfia foi criada para o crime organizado.
Ouvi dizer que o número era, e ouvi isso há alguns anos, disseram que o número total de pessoas que já foram trazidas para o programa é de cerca de 1.000 a 1.500. Tipo, não é muita gente para 30, 40... Anos ruins no programa. No sistema prisional? Não, eu não. Certamente existem mais casos fora do sistema prisional. Porém, lembre-se que a cadeia possui apenas 6 unidades de tamanho limitado. Então ela só comporta 80 pessoas, ok? Sempre tem 80 pessoas lá? Não está lotado porque as pessoas não estão com vontade de entrar lá. Não tem nada acontecendo, mas você não consegue entrar sem ser um auto. Deve ser onde os promotores sentem que você está realmente em perigo. Para quem você está contando? Você é conhecido? O meu é automático. Estarei nos jornais e por toda a internet. Meus caras ganharam o maior caso do país, o caso de Latanza High. Ele ganhou o maldito caso Latanza. Então você sabe que eu tenho que entrar lá. Eles me colocaram sob um nome falso. Eu tive que fazer um teste de detector de mentiras. E o que eles perguntam no teste do detector de mentiras? Você está indo aqui para machucar alguém? Os membros do cartel estavam enviando assassinos para eliminar as testemunhas. Certo. Sim. Eu nem sequer pensei nisso. Digamos que você está no México, em extrema pobreza. Sua família não tem nada. Eles podem oferecer cuidar da sua família em troca de você matar uma testemunha. Isso acontece. Apenas vá lá e mate aquele cara. Ele está testemunhando contra fulano, um líder do tráfico. Então eles têm que ter certeza de que você não está fazendo isso. Eles te deram um teste de detector de mentiras. Você está sendo pago para vir aqui? Muitas perguntas loucas. Eu passei... Mas eles tiveram que me tirar de lá porque eu simplesmente arranquei os dentes do cara e eles estavam tentando me prender novamente. Eles me tiraram de lá porque eu não existia. Se me identificassem pelas impressões digitais, não apareceria. Lá dentro, meu nome é Joey Russo. Eu arranquei os dentes do cara. Eu chamei a atenção da equipe. Eu estava com pulse saindo. Não consegui fechar a mão por 1 ano. Sim, eu o nocauteei. Arranquei os dentes dele e então eles estavam tentando me prender novamente. Então, meus promotores estão tentando dizer, você não pode prendê-lo novamente. Isso vai aparecer. Precisamos removê-lo de lá. Você não pode colher as impressões digitais dele. Ele é uma testemunha crucial contra a máfia. Eles não queriam ouvir isso. Como eu saí disso, o diretor disse que em seu, isso é loucura, é assim que é corrupto, desculpe por dizer corrupto, mas é só pra mostrar o quanto eles trabalham juntos. Eles trabalham juntos. Pessoal, me desculpem, mas eu estava tão errado que acertei ele com uma cadeira depois disso tudo. Eu o nocauteei e ele pensou que eu bati na cabeça dele com uma cadeira. Eu estava ferrado, você não faz ideia. E não havia sinais de agressividade da parte dele. Ele se recusou a limpar o telefone após espirrar nele. Disse algo desagradável pra mim e eu simplesmente o arruinei, mesmo sem sinais de agressividade da parte dele. Em relação a mim e ao problema. E o aviso entra na minha experiência de 30 anos, eu sinto que ele estava se defendendo. Você não pode inventar essa merda. E eles não me prenderam e me levaram pra Woodsack, certo? Então é assim que muito quando eles precisam de você, sabe? Eles precisam de você. Sim, eles vão fazer vista grossa. Está na câmera. Eu destruindo esse cara, batendo nele em uma cadeira e o diretor me defendeu. Então, uma vez que você está na proteção a testemunhas, em resumo, você faz parte de uma unidade especial. Sim. Farrington. Ok, então você está em uma unidade especial. Então, tipo, escute, quando eles vieram me interrogar, eu fiquei 6 meses antes de ver alguém. E então, claro, eles precisam trazer todos de avião. Eles estão hospedados em um hotel em algum lugar. Então, eles te veem diariamente por 4 ou 5 dias, durante 10 horas por dia. Então, Tô me perguntando se essas pessoas estão vindo. vindo. Bem, casos de crime organizado, eles têm muito mais financiamento, sabe o que estou dizendo? Então eles têm como um financiamento ilimitado, quase quando é testemunhar contra a máfia. Eles gastaram 7 milhões de dólares no caso Latanza e perderam, demonstrando que tem fundos ilimitados quando se trata de pessoas de alto perfil. Então eles basicamente me colocaram em uma área onde eles têm, tipo, casas seguras, certo? Ou lugares onde eles têm, tipo, cara, a porta era louca. Tipo, você entra em um prédio e fica no 6º andar de um prédio comercial onde existem outros negócios. Sabe o que eu estou dizendo, né? E você apenas sobe até o 6º andar. E então eles têm, tipo, 2 códigos. E eles entram nesses quartos. Você continua algemado, exceto quando entra na sala. Eles tiram as algemas nesse momento. Tudo. Ok, mas eu quero dizer, eles estão vindo eles estão vindo para a unidade de proteção à testemunha? Não há proteção à testemunha. Quando estou na prisão regular do condado, eles me levavam para obter lucros de lá. Eu tenho que me sentar com eles 1 vez por semana. Eu tenho 1000 crimes para revisar, então eu tenho que sair com eles 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Certo? Você consegue... O que eu estou dizendo? Então você está algemado? Você está andando e colocando algo, mas não quando está entrando naquele prédio.
Ok, é isso que eu estou me perguntando. Quando você está no carro, eles tiram as algemas? Tudo fora. Então, você está na propriedade deles e é levado para um prédio comercial. É como um prédio com outras pessoas e negócios. Você entra no elevador e vai para o andar especial. Para entrar lá, é necessário usar conjuntos digitais com travas, como aqueles grandes pares. Eles entram lá, então você começa a ver fotos do governo por toda a parede. Bang. Agora você sabe que está com eles. De repente você entra em outro lugar e vai sentar na sala. Existem vários tipos de salas de lucro. O que mais? 2 ou 3 pessoas entram, meus promotores e os agentes estão lá. Eu estava com as mesmas pessoas todas as vezes. Lembre-se, eles acabaram de perder o maior caso. No país, eles estão devastados, estão envergonhados, estão em todas as primeiras páginas dos jornais que tiveram mais atenção da mídia do que qualquer caso da máfia na história da máfia. Estou trabalhando com a mesma equipe que acabei de perder, certo? Eles estão furiosos, sabe o que estou dizendo? Eles tinham escutas telefônicas, esse cara dizendo que os matei e enterrei debaixo de uma casa. Eles encontraram os ossos, ele ainda conseguiu se safar, sabe o que estou dizendo? Eles encontraram o cara debaixo de uma casa e ele ainda foi considerado inocente. Entende o que estou dizendo? Eles encontraram os ossos, sim. Sim, ele Disse a eles onde estava na escuta telefônica. E mesmo assim, eles não o consideraram culpado. tem algo errado aí. O que você quer dizer? Isso é loucura. Estou sentado com o coadjutor, Lindsey Gerdes, um conhecido chefe do crime organizado. Além disso, quando você tem casos de crime organizado, você consegue o melhor dos melhores dos melhores. Especialista em julgamentos por homicídio. Este especialista. Aquele especialista. Então estou sentado com os melhores promotores do prédio. Harvard, Yale. Estou falando sobre, tipo, você sabe, a elite. Então, estou reunido com os agentes e promotores, repassando tudo com eles. Por horas. Tô falando que você começa às 7 da manhã comigo até, tipo, 7 da noite, cara. Literalmente, porque eu tinha muita coisa para revisar, como escutas telefônicas. Lembre-se, eu sou 2.200 páginas das escutas telefônicas. De 15.000. Então eu era uma grande parte deste caso. Eu tinha muito a revisar com eles. Passo todos os dias com Ronnie G, um capitão, e com Vinny, um consigliere. Porque um garoto está com essas pessoas. Eles estão apenas tentando unir tudo. Por que você os apoia? Tipo, se você sabe, eu estou apenas tentando, eles sabiam, mas tentaram, você tem que descrever tudo que você já fez na sua vida. Mano, desde roubar doces com 7 anos de idade até. Você sabe o que eu quero dizer? Sim. E foi assim que aconteceu. Eu tive que assinar o contrato. E então meu advogado parou de vir, porque... Eles estavam confortáveis comigo. Como meu advogado deveria estar presente, mas como na primeira vez disseram que ele era bom e tranquilo e que não precisava mais comparecer. Então eu ficaria sozinho com os agentes e promotores em todas as ocasiões. Primeiro de tudo, a coisa toda de cooperação. Tipo, Eu não sei se você sabe disso, né? Mas o guia de sentença federal, ou qualquer que seja, o comitê ou coisa, eles fizeram uma coisa toda lá atrás, eu quero dizer, em 2004 ou 2003, onde eles fizeram uma revisão completa e dividiram todo o país por, você sabe, pelos distritos e disseram quantas pessoas estão cooperando, como é a cooperação. Essas pessoas normalmente conseguem 30%. Essas pessoas são como 51%. Nova York não tem isso. Lá você ganha 80% de desconto. Eu sei, mas estou dizendo que Nova York era parte disso. Eu não me lembro do que era. Mas Eu me lembro quando eu estava na prisão. A Flórida é horrível. foi algo como 15% de desconto, certo? Estava circulando. Sim, 50. Eu queria que fosse. 15, 15, 15. Ah, sim, eu ia dizer de jeito nenhum. Foi mais como... Sim, foi como 20%, 20%. 5 é horrível. Eu estava na Geórgia, que não era melhor que a Flórida. Provavelmente foi. 22 a 23% dependendo do crime. Sim. Se for, digamos, se for violento ou algo assim, é muito. Se for fraude, é. Se for relacionado a gangues, eles têm diferentes variações. Se for possível dar a eles, tipo... Sabe o que é um ditado de Nova York? Não é sobre o que você está delatando, mas quem você está delatando. Se for alguém importante, você está ferrado. Desculpe. Você pode ter quantos assassinatos quiser. Se você está delatando as pessoas certas, Nova York, você está se mandando. Certo, você está se mandando. Tenho amigos que podem provar isso. Meu amigo era basicamente um serial killer. Ele me contava histórias assustadoras. Eu pensava, quem é esse cara? Eu disse, nem me sinto seguro com esse cara saindo. Ele está puxando caras de buracos com ganchos de carne. Você dá o cara 8 anos? Eu pensei nisso. Eles não ligam se você lhes der o que querem. Em Nova York, eles te dão uma segunda chance. Chance. Então, quanto tempo dura o seu processo? O que estou tentando dizer é que há 100% do governo. Há cooperação em todos os níveis. Algo como havia algumas pessoas que quase sempre, como fraude, era como 92% de todos os casos de fraude cooperam. As drogas eram como 87%. Os membros da gangue são muito piores do que a máfia. Eles não têm a mesma glorificação. Bem, eu acho que a diferença era essa. Tenha em mente que eles têm uma subseção inteira. A diferença é que essa é a cooperação que é dada.
Isso não implica que 99% não buscaram cooperação. Mas esses caras cooperam, mas depois não conseguem, entende? Dá pra dizer que é isso. Você tentou cooperar, mas não houve prisões, então não obteve a cooperação. Nada de bom. As pessoas são como, sabe, não é tão alto. É cerca de 87%. Obtenha cooperação. É como John Jr., certo? Por quê? O que aconteceu com ele? Porque ele estava minando. Ele não queria, tipo, quando ele estava cooperando, ele estava tentando colocar toda a culpa em seu pai. Vou te contar algo engraçado. Quando há uma acusação envolvendo 90 membros de gangues, 70 deles acabam cooperando. 70 deles vão cooperar. Mas você quer saber por quê? Eles são anônimos. Isso não será noticiado. Um cara da máfia coopera, você está na primeira página, certo? Então, você não ouve falar sobre isso. As gangues são as piores. Os Bloods, os membros da gangue, todos estão contando como loucos. Eles vão trocar de apelido e entrar em outra gangue em um bairro novo. Juro por Deus. Eles mudam de Money para algo diferente, entrando em um novo conjunto de gangues sem perceber. Derrubaram um prédio no Brooklyn e agora estão no Bronx, em guerra de gangues. Quando eu cooperei e saiu na primeira página do St. Pete Times, e então eles me jogaram na solitária. Estou na solitária. Então fiquei na solitária por 45 dias. E Quando eles vêm apenas para conversar comigo, se sentam e dizem, olha, vamos te colocar em... Antes de tudo, perguntaram se eu me sinto seguro aqui. Você entendeu o que aconteceu? Eles mostraram a foto. Eu disse que entendi. Este é o meio. E ele diz, escute, ele disse, nós podemos te enviar. Eu disse que queria voltar, mas ele alertou sobre possíveis problemas. Respondi que se ele gritasse dedo duro no complexo, metade das pessoas se viraria. Ele diz, oh não, ele diz, é muito, muito pior do que... isso, sim, claro, muito pior. Mas todos, ouçam, como eu disse, muitos caras não conseguem um acordo e eles querem um acordo. Como nos federais, não há cooperação. Nunca há cooperação nos federais. Eu tinha um amigo de Washington, Distrito de Colômbia, que estava preso comigo. Ele perdeu o julgamento em Distrito de Colômbia, onde as leis de drogas são muito rígidas. Ele recebeu 5 penas de prisão perpétua, consecutivas por drogas, a coisa mais absurda que vi na vida. Ele estava em Marion, uma das grandes penitenciárias. Penitenciárias péssimas, onde os presos se matam constantemente. Ele ficou lá por alguns anos. E de repente, o irmão Ariano esfaqueia um cara até a morte na frente dele. E agora, quando alguém é morto lá dentro, eles aparecem com uma camisa branca. Vão aparecer. Você viu alguma coisa? Sim, espere, sim. Agora você sabe que lá dentro, se você falar com aquele policial por muito tempo, eles vão te matar, certo? Então é assim. Ele disse que fez isso com ele. Ele está lá dentro há 8 anos. Ele está doente. Ele acabou com essa merda. Ele vai. Esta é a minha oportunidade. Ele vai. Ele pode apenas acertá-lo. Espere, tudo que você tem que fazer é acenar com a cabeça. Eles vão fingir que não viram, eles voltaram e pegaram ele 3 meses depois. Fizeram ele testemunhar um assassinato na prisão. Ele foi condenado a 27 anos de prisão, no lugar de 5 penas perpétuas. Então você sempre pode cooperar com o sistema. Em um assassinato na prisão, eles transformaram suas 5 penas perpétuas em 27 anos, o que é incrível. Quando você pensa que não há mais saída, surge uma oportunidade. É possível enxergar a luz. Eles têm uma coisa chamada regra 35, que vem após a cooperação. Sabe, você só pode obter uma carta 5K por caso. Se você cooperar em vários casos, conseguiria múltiplos 5Ks. Mas digamos que comece com 100 anos. O juiz te prejudicou e você poderia cooperar contra certas pessoas. Você continua recebendo benefícios. Não há limite para eles. 9 anos a menos, 8 anos a menos, 6 anos a menos. Eles poderiam simplesmente continuar diminuindo o tempo. Então, quando você está nos federais, meu advogado disse que você tem que ter cuidado porque as pessoas pulam no seu caso e porque eles conseguem uma regra 35 em você. Um cara poderia estar sentado por 35 anos. Ele já passou 8 anos. Ele ouve você falar sobre algo, chama um promotor, consegue uma regra 35 em você. Isso acontece o tempo todo, quero dizer. Eu sei que acontece. Sim, acontece o tempo todo. Eu tinha um cara que estava andando comigo no complexo e um dia ele me contou onde escondeu muito dinheiro. Eu malditamente disse ao meu advogado, ei, ouça, isso é o que aconteceu, sabe? Eu disse, sabe? Eu não acho que eles vão me dar, eles não queriam me dar nada na primeira vez. Eles não estão. Eu não vou fazer isso. Eu estava pensando que talvez fosse 100 mil, 150 mil, não é nada. Um dia ela fez uma ligação e um dos CEOs veio até mim e disse, ei, você tem que ir para a CIS na próxima jogada. Sim. Eu estou tipo assim, e aí? Tem que ter cuidado indo pra CIS aqui. Eu costumava frequentar o local com frequência. Por quê? Eu estava escrevendo histórias dos caras para obter informação. Então vamos... Digamos que eu ordenei isso e estou escrevendo uma história sobre você. Se eles pegarem isso na sala de correio, me ligariam e perguntariam o que é. Eu diria que estou escrevendo uma história sobre o cara. E eles seriam como, ah tá, mas já sabiam que eu já tinha conseguido caras antes. Os caras estavam bem com isso na prisão. Eles estavam, porque eu já sabia que até este ponto eu tenho 2 livros e eu coloquei alguns caras na revista Rolling Stone. Então, caras... Eles já sabem que ele está escrevendo a história daquele cara. Eu estou andando. Andando por aí com caras com caneta e papel, não é o fundo do poço, todos estão ferrados.
O fundo é diferente, sim. Você não está fazendo isso em um médio alto ou uma caneta, né? Eles vão te esfaquear. Você quer 2 segundos, não. Eu me mantive assim, sim. Eles me chamaram, eu entrei e ele disse: Cox, vem aqui, sente-se. Tem que... Estou sentado lá como se estivesse esperando pelo meu maldito correio. Caso ele atenda ao telefone e diga que você precisa falar com certo indivíduo, é um agente do serviço secreto. Sim. Quando fui embora, ele perguntou se eu queria que ele escrevesse algo. Eu perguntei o que ele queria dizer, e ele respondeu que poderia escrever algo como um teste pra eu mostrar. Eu olhei pra ele e disse: cara, eu disse... Olá. Sim, eu estava, tipo, vamos lá, cara. Tipo, sim, eu sou um dos... Infelizmente, é assim que é ruim. Eu sou um dos caras mais durões na minha maldita empresa. Certo. Tipo, eu estou tipo... Não, eu estou bem. É assim que... Eu sei, sim. Então, o que eles te deram? Eles te ajudaram? Eles te derrubaram em algum momento? Eles tiraram 5 anos. Isso não é ruim. Sim. Pela regra 35 você conseguiu, certo? E você recebeu pelo correio. Você recebeu pelo correio, certo? Porque os que nós recebemos, eu recebi pelo correio. Sim. Porque eles estavam indo quando eu estava nas unidades. Eles poderiam ter me trazido de volta. Eles simplesmente não fizeram. Vou te contar uma loucura, meu amigo. Você se lembra do garoto no Bronx que eu matei com um facão na loja? Os Batias, uma gangue dominicana, cometeram um assassinato brutal. Já ouvi isso antes em Nova York, caras sendo esfaqueados. Tudo bem, então de qualquer forma, eles faziam parte dessa gangue, os Batias. Eles são uma conhecida gangue dominicana. Eles são brutais. Eles são selvagens e mataram esse garoto. O mudo já estava preso, mas tinha isso na manga. Como se ele soubesse que poderia ajudar. Era tudo que precisava para ter 5 anos a menos. Como você conseguiu? Ele precisava apenas ser uma testemunha confiável e contar ao juiz sobre os 15 anos cooperando. Ele fez um mau negócio em Nova York, cometendo 2 assassinatos hediondos, ainda que tenha matado caras maus. Pensou que iria para casa, mas o juiz disse não, pois seu crime foi muito pessoal, matando com um facão. Condenado a 15 anos, ficou de coração partido e devastado. Contou aos amigos que do nada precisava de mais 3 anos e ser uma testemunha de caráter para explicar. Jure porque ele está recorrendo, certo? O cara está recorrendo, só precisamos que você explique o que é a gangue e como ela opera e nós te daremos a rota 35. Ele está, tipo, de jeito nenhum, cara. Estamos em casa para explicar a um júri como é Nova York, o que a gangue faz, qual era a operação e o papel dele. Ele recebeu pelo correio e diz: cara, eu estou indo para casa. Não estava lá, porque você quer ir para casa em 2 semanas, enquanto eu deveria ir para casa em mais 7 anos. Entende o que eu estou dizendo? Foi loucura, tipo, do que você está falando. Ele é tipo, cara, eles estão me mandando para casa, funcionou. Eu fui lá, ele ficou fora por 2 meses, foi lá, ficou preso o tempo todo, foi lá, fez o que tinha que fazer, voltou de repente, como 3 meses depois, ele diz, cara, eu vou para casa em 2 semanas. Ele estava pirando, é assim que funciona. Então, meu primo, eu estou no meio. Bem, desculpe, meu primo pega 23 anos, certo? Ele pega 23 anos. Eu não sei se são 23, mas seja lá o que for, perto de 23 anos por metanfetamina, eu vi que eles esmagam pessoas com matemática. Ele tem entrado e saído da prisão repetidamente, mas eles permanecem lá com ele. A metanfetamina, isso é. Mas isso era... Sempre. Isso foi na Flórida. Ele pega 23 anos, ele disse que eu chego lá, eu apareço bem, não, desculpe. Ele está prestes a pegar 23 anos. Deixe-me colocar dessa forma. Ele está prestes a pegar 23 anos. Então ele realmente foi. Eu acho que foi na mesma época que ele foi se declarar culpado, vai se declarar culpado com esse jovem garoto. Ele tem um filho de 22 anos de idade, o Colby já ouviu a história. Então eles estão no... Então eles entram, ele é condenado, ele entra, ele está na cela de detenção, você sabe, o pequeno. Marshall Sim? Ele está sentado lá com cerca de 4 ou 5 mexicanos. Ninguém fala inglês. Ele disse que um mexicano entra e diz... O outro cara branco lá se levanta. O garoto se levanta e ele está tipo... Tipo, foda-se, o mexicano vai direto, senta, olha pra ele e diz... Se você não sair da minha lista de testemunhas na próxima semana... Ele disse que vou mandar matar a sua maldita mãe. E a sua irmã. E ele diz, você mora no 3802. Ele menciona o endereço e o garoto diz que nem sabe por que está na lista, não ia cooperar e nem deveria estar nela. Ele está tipo, é melhor você conseguir meu advogado me dizer na próxima semana que você saiu da lista. O garoto está surtando, então eles acabam voltando para a unidade. O garoto se aproxima de Reese, que não sabe ler nem escrever, e pede para que ele o ajude a escrever uma carta para o promotor. Reese concorda em ajudá-lo. Ajudo você a escrever a carta, mas esse garoto não vai fazer nada. Ele diz que não conheço essas pessoas. Então meu primo escreve a carta para ele e eles enviam. Meu primo acaba e algumas semanas depois, seja lá o que for, recebe 23 anos, vai pro médio em Coleman. Ele disse, estou lá há cerca de 2 meses. Após 2 ou 3 meses, ele disse que estava de saída. Preciso ir na saída, ele disse. Eu pensei, ele disse, eu tinha 1.
Eles mataram a família? Não. Ele disse, eu tinha um caso, Eu tinha um caso pendente de dirigindo sob influência ou algo assim. Pensei que eles me levariam de volta pra Flórida por causa disso. Então ele pega o ônibus. Ele volta. Ele diz: estou lá 2 semanas. Eu não faço ideia do que diabos estou fazendo lá. Estou no prédio federal, não no condado. Ele disse que um dia eles ligaram pedindo pra ele se algemar. Ele se algemou e foi para o prédio federal. Eles o colocam em um elevador. Ele está confuso, sem entender o que está acontecendo. Ele é colocado em uma salinha no escritório do procurador dos Estados Unidos da América. O procurador dos Estados Unidos da América entra e olha pra ele e diz: não, na verdade, ele disse que eles estavam em uma sala de conferência. Ele entra na sala de conferência. O procurador dos Estados Unidos da América, já presente, me olhou intrigado com o que estava acontecendo. E ele disse: 2 meses atrás, você estava em uma maldita cela de detenção com esse cara. E ele menciona o nome do garoto. Ele disse: alguém entrou e sentou e disse algo. O que eles disseram? Meu primo disse: ele precisa conhecer meu primo? Ele diz: o que você quer que ele tenha dito? Ele retruca: não me encha o saco. O que o cara disse? Ele ameaçou matar a mãe e a irmã da testemunha caso não saísse da lista, mencionando inclusive o endereço delas. Ele na verdade, quando voltamos para a unidade, ele disse que escrevia a carta para você por o garoto porque ele não escreve tão bem, certo? E ele perguntou: você vai testemunhar isso? Ele estava indo cuidar de mim e ele diz: eu vou cuidar de você? Ele diz: absolutamente, eu vou testemunhar. Ele estava bem, virou ele, voltou. Ele disse: eu volto para o maldito Coleman. Ele estava 3, 4 meses se passam. Um dia eu estou na saída, volto todo o caminho. Nem mesmo recebi isso pelo correio. A propósito, volta todo o caminho, vai na frente do juiz. Ele disse: eu ainda não sei o que é. Eu subo e eles estão tipo: oh, você vai para o tribunal. Ele está tipo: pra quê? sim. Ele disse que esqueceu, entra e vê o promotor. Aproxima-se e o promotor pergunta o que está acontecendo. Ele responde que está cuidando do caso. O juiz entra e diz que o homem concordou em testemunhar. Eles se declararam culpados. Ah, por causa da coisa dele. Porque ele... Você sabe que estado é esse? Que estado é esse? Era a Flórida. Reduziu 25. Então passamos de 23 anos para algo como 15 ou 16. Tudo bem. Não, Algo para quê? Para nada? Entrei em uma sala, não tive que testemunhar nada. Entrei em uma sala, coloquei-o de volta no ônibus e voltei. Sim, em 15 você faz 12. Então sabe, muito melhor. Sabe o que eu estou dizendo? Sim, ele fez sim, mas basicamente o mesmo. Coisa que eu sobre 12, 13. Sim, em 15 você faz 12. 8, 100. A casa do meio do caminho, você entende? Isso não é ruim, cálculo rápido, mas conheço as diretrizes. Você sabe disso. No 15 você faz 12,8, pessoal. Isso é conhecido. Toneladas de quero dizer, como o tem, você sabe, ouça. Eu estava preso com um cara negro numa solitária. Ele tinha estado na penitenciária. Certo. Estamos na solitária. Você testemunha assassinatos lá dentro. Eles vão o tempo todo. Bem, ele está na solitária. Ele pegou tipo 25 anos, certo? Ele é um desses caras que está sempre perguntando ao guarda, sabe, posso usar o telefone? Posso usar o telefone? Você usa o telefone uma vez por semana, mas ele usa diariamente. Posso usar? Eles estão deixando ele usar 2 ou 3 vezes por semana. Seu filho foi expulso ou suspenso da escola, ele estava lutando. Melhor lutador. Tudo o que ele é. No telefone, tentando dizer ao seu filho que você não pode estar lutando, você não pode estar fazendo isso, você não pode estar fazendo aquilo, desliga o telefone. De alguma forma, ele e eu acabamos falando sobre cooperação porque ele é todo dedo duro. Esse dedo duro me colocou aqui. Eles estão Tentando descobrir como fazer isso, sim, bem. O que aconteceu foi... E então ele me conta uma história. Ele disse, quando eu estava na Caneta, ele tinha um cara com quem jogava handebol todos os dias. Ele disse, aquele cara, ele disse que estávamos bem. Ele disse bem como eu não pensei que não estávamos tão bem. Mas ele disse que sentia que estávamos. Ele disse que o cara se aproxima dele uma vez e diz, olha, ele diz, minha garota conhece alguns traficantes de drogas. E ele está... Tipo, ok, e ele diz que ele está ciente na quadra de squash apenas para, e ele diz, minha garota conhece alguns traficantes de drogas que ela pode prender pra me tirar daqui, ele estava preso há uns 15 malditos anos, e ele tem uma sentença de 25 anos ou algo assim. Ele disse agora, o que diabos você está falando? Ele está tipo, sim, é chamado, e ele explica para ele, é chamado de regra 3035. Cooperação de terceiros, ok. Ela vai cooperar e fazer várias coisas. Ele olha para o outro e diz que não quer ouvir isso repetidamente. Não quer saber nem ser associado. O cara está falando sobre dedurar e ele não quer nada com isso. Conta-lhe toda a história, mencionando que se passaram 3 meses. O cara contou que a garota dele pegou uns caras malditos. Ele disse que não queria ouvir nada sobre isso. Após 6 meses, ele mencionou que todos aqueles caras se declararam culpados. Ele disse que não fala nada e está indiferente, mesmo após 3 meses terem se passado. Ele se foi.
Ele disse que um dia ele está andando, eles estão indo e subindo para o naufrágio. Ele mencionou que eu deveria encontrá-lo enquanto ele está passando por lá. Bem, você já sabe que esse cara é suspeito porque o cara já disse a ele que está cooperando, ainda jogando handball com ele. Então você já sabe que horas são. Então ele o vê e diz: "Você vai me encontrar lá fora?" Ele responde que não. Ele disse: "Estou saindo." No dia seguinte, enquanto trabalhava, ele o vê com suas malas e pergunta: "Cara, o que você está fazendo? Você está sendo transferido?" Ele disse: "Eu te disse, desgraçado, eu não posso mais fazer isso. Estou indo embora." Ele afirmou que se você for esperto, agirá da mesma forma. Ele sai andando, ele disse: "Cara, foi pra casa. Tudo bem, agora estamos lá e ele está me contando sua história. Ele está todo enojado, certo? Sim, o maldito dedo duro, filho da puta. Eu não estou dizendo nada, mano." Esse maldito. Cara, acabou de sair da cana. Certo, ele está. No médio, certo? E ele tem estado no médio por um mês, Ele já está. na sapataria. Voltando pra caneta, então eu estou sentado lá, tipo, sim, isso é fudido. Você sabe, eu não quero ser morto. Então eu estou sentado lá. Ah, sim, sim, sim. Então ele disse que tem, tipo, sim. Ele está continuando. E continuou. Eu disse: "Bem, eu tinha uma pergunta pra você." E ele disse o quê? Eu disse ele. E então ele disse: "Você pode acreditar que eu disse pra minha maldita garota isso?" E então ela me disse que conhecia alguns filhos da puta. Ele não é, ela está fodendo um cara. Agora ela é um grande traficante de drogas, blá blá blá, mas ela quer que eu volte pra casa. Ok, ela tem o filho dele, seja lá o que for. Ele é o bebê dele. É ela, é a mãe do bebê dele e ele está no telefone com a criança fodendo. A cada 2 dias ela o alinha. Sim, e eu disse a ele, e estou sentado lá, dizendo: "Cara, eu disse, ouça, deixe-me te dizer uma coisa. Eu disse que você acha que seu filho, quando ele está brincando, quando ele está lutando e ele olha para as malditas arquibancadas, você acha que quando todos os seus amigos dizem: ei, lá está minha mãe, lá está meu pai, lá está meu primo, lá está meu pai, lá está meu pai, e eles dizem todas essas coisas, eu disse, você acha que seu filho vai olhar para lá e pensar que aquela arquibancada está vazia e dizer a todos os seus amigos: sim, meu pai não está aqui, mas ele é um cara íntegro? Não. Eu disse que seu filho não dá a mínima. Sim, ele daria. Preferiria olhar pra lá e dizer que há. Meu maldito pai, eu disse que é tudo que importa. Quero dizer, você faz o que quer fazer e então falamos sobre isso no dia seguinte ou 2. Ele pega o telefone e fala com a namorada dele e diz: sabe aquela coisa que você me contou? Ele diz: sim, acho que você precisa ligar para o cara porque ela já havia sido abordada por seu agente da DEA. Ela estava dizendo que eu posso ligar para ele agora. Esse cara já havia sido preso como uns malditos 10 anos, certo? Então ele liga. 25, você tem que fazer 22, sim. Então você está lá por um tempo, ele tem algum tempo, mais 12 anos, mais 12. Ele é, mano... Ele liga enquanto estou lá e consegue. Lembro-me que o nome daquele cara é Griffin. Sempre achei o nome mais legal. De qualquer forma, ele começa a bola ali mesmo, só por estar no quarto comigo por 2 dias. Certo, eu sou potente. De qualquer forma, honestamente, né? Se ele estava pensando nisso de qualquer maneira, 100%, então acontece o tempo todo. Você sabe bem, você sabe, nós sabemos que é engraçado. Matt, bem, nós falamos sobre cooperação de terceiros. Tem uma coisa grande acontecendo agora mesmo. Não sei se você já ouviu falar de Big Meat, sim, ok? Então, com ele e eu queria explicar isso, estou feliz por estar no seu programa hoje. 50 Cent, obviamente, sou um grande fã do 50, cresci assistindo, ouvindo e tudo mais, e eu poderia explicar toda essa coisa. O que Big Meat fez? Big Meat se sentou com o governo, não há dúvidas sobre isso. Veja, com a cooperação de terceiros, do jeito que ele está fazendo, se não for, como você acabou de dizer, um novo crime que ele está armando para alguém. Então não é preciso se sentar com o governo. Suas pessoas simplesmente fazem isso. Pelo que eu lembro, ele prendeu alguém por crimes antigos, não é? O sujeito foi acusado, certo? Então, se você está dando a eles algo que já fez com esse homem antes, não pode levar a um terceiro. Você entende? Certo. Então, vamos dizer eu e você. Tudo bem, olha, o que você acabou de me descrever. Você disse que a garota vai armar para as pessoas, certo? Certo. Isso é cooperação de terceiros e você pode me dar o crédito. Então você está lá na rua e eu te digo: ei, Matt, vá armar para fulano 2 tijolos com esses agentes e eu vou receber o crédito por você fazer isso. Isso é cooperação de terceiros. Eu não preciso me sentar com o governo se nunca cooperar. Tudo bem. Você apenas recebe o crédito de você. Agora, se eu estou dizendo que você fez algo para fulano de tal no passado, eu tenho que fazer um acordo. Eu tenho que sentar com o governo. Não há cooperação de terceiros. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, sim. Bem, é de primeira parte. É você. Você não pode fazer cooperação de terceiros assim. A única forma de cooperação de terceiros é exatamente como você mencionou, através das ações das garotas. Elas estão te ajudando. Elas te ajudam a sair, mas não revelam seus crimes anteriores com outros. Isso não é permitido pelo governo. Você tem que ir se sentar com o governo, você tem que assinar contratos, você tem que contar tudo para eles.
Depois que você entrar naquela sala, não há como voltar atrás. Você deve contar a eles tudo o que fez durante toda a sua vida. Neste momento, Big Mitch provavelmente revelou a eles todos os detalhes de sua vida. Ele provavelmente entregou assassinatos não resolvidos a eles, sem você saber. Está sendo revelado que ele está cooperando sem envolvimento de terceiros. O partido dele. Ele se sentou com o governo, estando junto deles. Não há dúvidas sobre isso, a menos que ele tenha feito do seu jeito, como você disse. A garota dele saiu, pegou alguém e deu o crédito a ele. Eu sinto que você sabe. Eu realmente deveria fazer um vídeo sobre isso e eu não sei. Ainda está cooperando, embora não perfeitamente. No final das contas, se ele prendeu alguém por um crime antigo que cometeram juntos, não há terceiros envolvidos. Não sei exatamente como aconteceu. Não há terceiros. O grande nicho estava na sala com o governo e deu a eles todo tipo de informação. Não se pode simplesmente dar a eles o que se quer, ou dizer que vai cooperar com um e não com outro. Isso não é permitido. Eu tentei fazer isso. Ou até mesmo, ou ainda melhor, a propósito, certo? E tem um cara que eu conheço, um cara que... E ouça, como todo mundo, o governo, como eles são sujos. Sim, eles vão procurar como eles podem saber desde o início que não vamos dar nada pra esse cara. Mas vamos pegar tudo o que ele vai dizer e vamos usar isso. Bem, eles não podem fazer isso. Eu vou te dizer o que eles podem fazer. Eles só podem... Então aqui está o acordo com isso. E eles me explicaram isso. Eles podem questionar. Eles não podem ir exatamente às coisas que você deu a eles. Mas eles podem contornar isso. Você entende? Como eles não podem, eles me explicaram como isso funciona. Eu sou tipo, e se eu der essas coisas e vocês não me usarem, isso é bem. Com isso nós não podemos, exatamente como se eu tivesse dito a eles onde o corpo estava, eles não podem ir desenterrar o corpo e acusar o cara. E eles não te dão nada. Não, eu entendo o que eu estou... Dizendo, é que eu conheci um cara, eu já mencionei ele antes, mas de qualquer forma o nome dele é Kevin. Então vamos com Kevin. Ele foi a julgamento. Primeiro, eu amo a coisa do julgamento, pois este é um ótimo exemplo. Ele está executando um golpe financeiro. Eles vêm até ele e dizem, olha, nós te pegamos. Você está indiciado. Vamos te dar, não sei os números exatos porque contei essa história há 1 ano, mas dizem, olha, vamos te dar 5 anos se você se declarar culpado e testemunhar contra essas outras pessoas. Com New York não funciona assim. Eles não podem fazer isso. Estou surpreso que eles permitam isso. Ah, absolutamente. Conheço várias pessoas que disseram 3 anos. Eles vão pra lá, mas pela lei, no sistema federal, eles não deveriam fazer isso. Eles não podem prometer nada, mas não estão prometendo. Não, eles nem podem te dar um número antecipadamente. Eles têm que te dar uma diretriz. Você se entrega e é sentenciado por um juiz. Bem, não, eu sei disso. Eu sei o que você está dizendo, mas... O que estou dizendo é que eles não querem fazer isso aqui. Eles vão dizer que irão te atingir por 2 níveis. Esse aprimorado. Como eles elaboram bem. Você sabe que vou estar nesta faixa, certo? A faixa dele era em torno de 5 anos. Então... Você está na faixa dos 5 anos, seja lá o que for. Então ele está tipo, ok. Ele está tipo, ok. Ele está tipo, sim, eu não vou fazer isso. Eu não vou me declarar culpado. Eu não fiz nada de errado. Ele vai a julgamento. Ele perde. Ele recebe. Eu vou dizer 25 anos. Eles sempre maximizam, acho que era 30, mas seja o que for. Digamos que ele pegue 25 anos de prisão, mas isso não é verdade. Na realidade, ele passou um tempo enorme na cadeia, cerca de 30 anos. Ele pega 30 anos e então eles voltam pra ele. E eles dizem, escute, não, sim. Então eles dizem, escute, seu corréu vai a julgamento e este código se encaixa, como esses caras vão testemunhar contra eles, nós cortaremos seu em metade 15 anos, certo? Nós cortaremos pela metade, seja o que for, bem, isso é o que nós recomendaremos, certo? E você sabe, e ele diz, ele diz, eu vou ganhar em recurso. E eles dizem, ok, o cara vai a julgamento. Ele perde. E aquele cara pega, tipo, 20 anos, outro corréu vai a julgamento. Eles dizem, vá a julgamento. Nós ainda te daremos, você testemunha, algo que pode render cerca de 20 anos. E ele diz, foda-se, eu vou te vencer no meu. Ele perde no julgamento em 2.255, é considerado culpado. Teimoso e idiota, perde novamente em 2.255. Agora tem 30 anos. Depois de ser preso por 5 ou 6 anos, ele se vira e sua irmã vem até ele dizendo para escutar. Eu conheço um cara que é traficante de drogas. Ele gosta de mim. Eu entendo que existe algo chamado regra 35 de terceiros. Ele afirma que sim, existe. E então ela entra em contato com o promotor, coloca ela em contato com o agente da administração de repressão às drogas. Ele não deveria, mas ele faz. Ele faz promessas. Absolutamente, eu vou tirá-lo de lá, ele vai cooperar. Você sabe, ele diz todas essas coisas que ele não pode dizer. Mas enfim, ele faz. Então, quando eu digo que ela arma
para esse cara, o traficante, com um monte de drogas. Ela dá a ele um monte de drogas. Eles não deram nada a ele. Nada. Nada. Então ele protocola uma... Eles não... Gostaram dele. Claro que ele foi a julgamento. E ele era um obnóxio. Idiota. Eles não gostaram dele. Ouça, se eles não gostam de você, eles vão te ferrar. Em seu recurso, ele arquiva... O Mabem... Olhe para o cano de gás. Espere um pouco. Ele apresenta várias moções. Vossa Excelência, esta chamada telefônica. Eu tenho isso. Eles me prometeram. Ele tem feito... Apesar das evidências, ele não obteve sucesso no trabalho jurídico, o que me surpreendeu. Um 35 depende de um juiz. Eles podem te dar um dia de folga. Certo. Bem, sim, eu sei. Para um juiz. Mas aqui está o que ele disse. Isso é realmente o que a resposta disse. Diz no movimento. Eu li o movimento. Isso foi antes de Osama Bin Laden ser pego. Eles disseram que se Kevin, seja lá qual for o nome dele, se Kevin nos desse a localização de Osama Bin Laden, ele não teria um dia de redução na sua sentença. Foi dito isso em... Eles não gostavam do promotor dos Estados Unidos da América, Robert Mozakovsky. Na verdade, eles o odiavam. Então é como se estivéssemos no julgamento, querida. Não é assim que funciona, mas geralmente você pode ir até um juiz e pela regra 35 ele poderia te dar 10 dias de redução. Ele não precisa te dar 5 anos de redução. Então realmente depende. O juiz federal pode simplesmente dizer, sim, estou te dando 2 dias de redução. Mas veja, em algumas jurisdições, alguns distritos como Nova York, Califórnia, existem 4 ou 5 deles onde você pode apresentar uma moção. É chamado de moção de execução específica, como se os obrigasse a apresentar algo. Na Flórida você não pode. Como na Flórida, Geórgia, na maioria dos distritos. Você pode dizer, Vossa Excelência, eu tenho 100% de garantia. Isso é o que eles prometeram. Como eles... Eles não se importam e a cooperação é péssima nesses estados, especialmente no Texas. É muito difícil entrar em contato. Você tem caras que delatam, eles ainda voltam com sentenças de 20 anos após a cooperação. Eles não são bons. Não é como a maneira como New Jersey, até mesmo New Jersey, é muito melhor do que a maioria dos estados. E Nova York é absolutamente a melhor. Quer dizer, se você tem um caso de drogas e te atribuem assassinatos, você sai pela porta e vai ao tribunal. Quando você é condenado, se você tem 1 ano, você se vai, sem violência. Sem violência, você está cedendo a eles. No dia do julgamento, você volta para casa. Eles dirão que sua família separou roupas para você. Eles disseram isso pra minha mãe. O que é tubo de chumbo? Eles disseram isso pra minha mãe e eu fiquei tipo, não tem como. Eu fiquei tipo, tem certeza? Eles disseram, ei, traga roupas. Eu fiquei tipo, por quê? Eles disseram, traga roupas. Diga à sua mãe para trazer roupas. Em outras palavras, estou saindo do tribunal. Então, o que é tubo de chumbo? O que aconteceu? Lá, Gaspipe era um chefe da família Lucchese. Ele matou, eu não sei, algo em torno de 30 pessoas. Ele tinha algo em torno de 30, sem exagero. Ele tinha algo em torno de 30 assassinatos. Eles fizeram um acordo com ele. Ele entregou Vic Amuso. Muitos caras. Ele teria a chance de ir para casa, mas provavelmente teria que cumprir cerca de 12 anos de pena. Ele se envolve em uma briga em Farrington, cria um cacetete e agride o cara com ele. O promotor afirma que ele matou cerca de 30 pessoas. Agora você está espancando um homem quase até a morte em nossas unidades. Programa de proteção a testemunhas. Você vai cumprir prisão perpétua, sem tempo de folga. Você entende isso, certo? Olhe, não só você. Uma briga, como quando derrubei os dentes do cara, foi ruim, mas eu nem tinha meu negócio definido ainda. Derrubei os dentes dele enquanto ele estava batendo nele em uma cadeira, mas eu... Você é conhecido como um maníaco homicida por ter torturado e matado dezenas de pessoas. Você não vai voltar para a rua após tentar matar alguém. Bem, eles são basicamente testemunhas. Eles estão tentando te dar um recomeço, como você. Pode ir. Eles desejam isso, supostamente. Tipo sim, eles estão esperando que você saia. Sim. O objetivo é conseguir um emprego normal, se tornar um cidadão comum e deixar isso para trás. Se isso acontece ou não, são coisas diferentes. Certo. Então, eu sinto que... E também depende de quem é o seu promotor e quem são os agentes. Porque se você pegar pessoas duras, você sabe que isso não é bom. Você sabe, se você pegar pessoas que realmente não gostam de você, e eles realmente não gostam, eles sentem que você é uma pessoa sem valor. Mas eles precisam da sua informação, como se você fosse você. Sabe o que eu estou dizendo? Eu vi que Joe Massino perdeu o julgamento e ainda assim deram a ele apenas 10 anos. Ele perdeu o julgamento, ele colocou o julgamento no dia seguinte que ele perdeu. Esse é o nosso chefe, ele ligou para os agentes logo depois que perdeu o julgamento. O chefe de todos os chefes. Ele perdeu o julgamento. No dia seguinte ele está ao telefone com o Federal Bureau of Investigation, então todos pensaram que ele resistiria, aceitando sua sentença de prisão perpétua, e ele apenas começou a usar um fio na prisão em Vinnie Gorgeous. E foi assim que começou. E eles deram a ele 10 anos de prisão. Então, o cara, seu chefe, Joe Massino I. O chefe dos chefes, o líder supremo. E eu conversamos uma vez. Você mencionou que ele estava prestes a sair, mas não concluiu a frase.
Conhece Ronnie G? Sim, Ronnie. Ronnie supostamente vai sair. Ele supostamente tem câncer agora, supostamente. Quantos anos ele tem? 54. Mas estou ouvindo rumores de que ele está saindo. Ele não está, eu não sei. Porque eu sinto que se ele estivesse doente, ele já teria ido. Porque você vê as pessoas que estão saindo agora, sim, eles acabaram de soltar Anthony Setter, que tinha 14 assassinatos. Pat Testa, esses caras eram assassinos em série para a equipe Giannini. Eles acabaram de sair, com 20 e poucos anos. Estão libertando todos esses assassinos agora. Eles são homens velhos. Você foi condenado por matar 12 pessoas, independentemente das circunstâncias. Você não cooperou e matou 12 pessoas, incluindo um homem que você violentou com um cabo de vassoura. Sim, entendo o que você está dizendo. Eles eram pessoas ruins, cometiam assassinatos hediondos. Se o Ronnie tivesse câncer, o deixariam sair imediatamente. Acho que é mais. Talvez ele esteja doente, mas não o suficiente para libertá-lo. Quanto tempo ele pegou? 14 anos. Quanto tempo ele já cumpriu? Ele está preso desde março de 2017. Ele tem quase 8 anos completos, um pouco mais de 8 anos no total. 50% do seu maldito tempo. Isso parece mais. Ele está tentando sair agora. Deveria voltar para casa em 2029, mas, pelo que me disseram, não tenho permissão para falar com os agentes. Estou cortado. Cortaram. Fora anos atrás, porque eu continuava me metendo em problemas e acabei banido por promotores e agentes. Isso é real. Então, Eles vão falar comigo, foi tão ruim assim. É o quanto eles me odeiam. Eles realmente tentaram me colocar de volta na prisão. Eles estavam bravos comigo por causa do podcast. Tudo. Então eu não tenho contato com eles de jeito nenhum, mas um dos meus outros amigos tem, e ele diz que Ronnie não vai sair. Isso é falso. Ok, ele diz que nós saberíamos. Então é por isso que eu diria que ele está sempre saindo. E o agente que estava no nosso caso disse ao meu amigo que isso não é verdade. Ok, sim, e ele realmente é os agentes que estavam no caso. Eles odiavam o Ronnie, eu posso te dizer isso. Havia um cara que eles queriam, mas não gostavam do Ronnie. Os agentes levaram para o lado pessoal e queriam tirá-lo da rua. Ele deveria pegar 8 anos, mas o juiz deu 14. Pense nisso, certo? Eles detestavam tanto esse cara que mentiram para ele. Fizeram com que se confessasse conforme as diretrizes, prometendo um resultado favorável, mas no final o julgamento foi totalmente contrário. Ele recorria a isso, mas continua perdendo seus recursos. Eles não gostavam dele e o enganaram para aceitar as diretrizes. Eu Acho que você não pega 8 anos, no pior dos casos, o juiz deu 14. Sabe o que eu quero dizer? Ele já deveria estar em casa, eles não gostavam dele, então você... Sabe? Então, outra coisa que as pessoas perguntam o tempo todo, e eu sei que eles responderam isso sim, é que você sabe que os caras são como bem. Você tem que conseguir. Você sabe, eles oferecem algo a você, você tem que conseguir por escrito, faça. Eles dão a você por escrito, não é permitido fazer isso, certo? Mas bem, espere um minuto, você Assinou um contrato. Um advogado dos Estados Unidos, da América, pode fazer isso. Então você... Sabe quem é Robert Mueller? Muitas leis mudam quando você cooperou. Não, isso não sou eu. Não, mas em que ano você cooperou? Entre 2006 e 2007, muita coisa mudou. Eles gravaram no seu quarto quando você fez isso. Você sabia? Não grava mais. Os agentes têm que escrever tudo. Você tinha permissão para falar ao telefone sozinho com o promotor? Bem, eu nunca tentei. Você não tem mais permissão. Antes tinha. Agora um agente deve falar com o promotor por telefone. Várias regras mudaram. Agora você sempre tem que ficar algemado à mesa com os promotores e agentes, mas eles me liberaram disso porque viram que eu era legal. Eu me dava bem com eles. Há uma nova regra onde você tem que estar algemado o tempo todo na mesa de lucros. Mas eles não fizeram isso comigo. Mas não era eu, isso foi nos anos 90. Não sei como era antes. As regras mudaram. Mesmo assim, eles não tinham permissão para prometer nada a você. Esse cara realmente tem uma carta de Robert Mueller prometendo a ele uma redução se ele simplesmente se sentasse e tivesse uma conversa com ele sobre o que era Acontecendo. Eu vi uma carta nos anos 90, era verdade, mas era de Robert Mueller. Era um Grande caso, certo? De todas as pessoas que eu vi e conversei, é a única carta que eu já vi. E estou chocado. Matt, eu estava com caras que estavam por baixo desde 19, incluindo Tony, do caso de Joe Spolaccio, do filme Cassino. Ele tinha fotos na parede das pessoas reais, incluindo Sharon Stone. Tony está por baixo desde 1978. Eles o ferraram após ele testemunhar sobre 6 assassinatos. Ele deveria ter uma redução de tempo por ter trabalhado como assassino para a organização de Chicago, sob o chefe em Milwaukee. Seus crimes foi hediondo. Ele cortou os seios da garota. Eles o pegaram. Ela não entregaria a propriedade, pois é inocente. E nem a máfia permite isso. Eles estavam tentando comprar os hotéis dela, mas como ela não os entregaria, disseram para ele fazer parecer um crime sexual.
Certo, faça. Parecer que não foi a máfia que a matou e cortou os seios como se fosse um crime sexual. Quando ele admitiu isso, o juiz não lhe deu o acordo, né? Os outros assassinatos eram de caras maus, aquela era uma pessoa inocente, você matou uma mulher inocente, certo? Prisão perpétua. Ferraram com ele e prometeram a ele que você vai voltar para casa, como a mesma coisa que você acabou de dizer. Mas o juiz anula tudo isso. O juiz federal, você não pode ir contra. Ele tem a última palavra. Não importa o que eles prometam a você. Bem, Naquela carta e então, eles também ferram aquele cara, mas o... ponto é que eu realmente vi a carta assim. Ele tinha uma carta. E eles realmente deram algo a ele, certo? Mas ele está pensando que vai receber uma grande parte, certo? E eles deram a ele, tipo, 4 anos. É tipo o quê? 4 anos, eu tenho 30. Ele tinha, tipo, 40 anos. Tipo, o que você quer dizer com 4 anos? Sim, e eles estavam, tipo, sim, isso mesmo, 4 anos de 40. Então, Mas eles tinham uma carta. mas você sabe, eu nunca vi a carta e também depende de como você se dá com eles. Se você for idiota e jogar duro com eles, não vão ser bons pra você. Depende muito desse promotor. Eles têm muita influência. O juiz tem a palavra final, mas depende do que eles escrevem. Entendeu? Eu fui muito gentil com essas pessoas e algumas delas tinham atitudes e não havia nada que eu... Você tinha muito dinheiro e alguns não gostavam disso. Queriam te dar uma lição quando você tem um objetivo. Alguns gostavam de mim, outros tinham atitudes. Havia uma garota que simplesmente não gostava de mim. Eu não conseguia agradá-la de jeito nenhum. Eu me dava bem com os agentes. Quando fui condenado, eles me disseram no carro para avisar minha mãe para trazer roupas. Eu não entendi o motivo, já que eu tinha quase 6 anos na época, mas tinha milhares de crimes violentos. Eram tantos, cerca de 1000, que eu questionei se tinha certeza. A liberdade condicional recomendou 10 anos, mesmo após a cooperação, devido à grande violência envolvida, entende? Muitas coisas têm acontecido, e eu tenho cometido crimes desde a infância. Tiroteios em plena luz do dia. Quase matei uma mulher inocente acidentalmente. Coisas loucas aconteceram. Eu estava atirando em um carro. Ronnie me fez atirar em um carro e quase atirei na mãe do meu amigo. Ela estava no carro. Eu estava no boulevard, no trânsito, atirando em um carro. Isso é imprudente, perigoso, isso é ruim. Eu estava envolvido em tiroteios insanos e atentados contra pessoas em plena luz do dia. Crimes muito sérios, entende? Então eu estou tipo, então você... Não estava preenchendo a papelada? Não, eu não acho que fiz isso. Sim, não acho que vou pra casa. E eles disseram pra eu levar minhas roupas. Peça à sua mãe para trazer roupas. Estou bem. A condicional disse que após 10 anos de cooperação, sentimos devido à violência excessiva. É simplesmente demais. E o promotor, o Distrito Leste, não recomenda. Não dirão que recomendamos pena cumprida, mas não se oporão se seu advogado pedir. Sim. Então eles não vão dizer, Vossa Excelência, queremos que ele vá para casa. Eles não vão fazer isso. Eles apenas vão relatar tudo o que eu fiz. Eles veem que superei, apesar de toda a violência que cometi, devido ao calibre das pessoas que mencionei. No Distrito Leste, Vinny Azaro saiu rindo do tribunal, brincando na mídia nacional que os corpos estavam no porta-malas do seu advogado. Você viu? Ele diz para não abrir o porta-malas, pois tem um corpo lá. Na capa nacional, ele os venceu e todos estão rindo. Ele foi absolvido de assassinatos recentemente e ainda brinca com isso, dizendo para não abrir o porta-malas, pois há um corpo lá. Você sabe, constrangedor nisso? Então eu o coloquei de volta. Então é como se o juiz dissesse, tudo bem, ele cometeu milhares de crimes violentos, Ronnie, Vinny, milhões de dólares, um dos maiores casos de máfia do nosso tempo. Cuide-se, vá para casa, tempo cumprido, saia pela porta, apenas saia. Eu o vejo como um líder que diz, você está livre, apenas vá. É isso, foi isso. Sim, exatamente. Eu estava chocado porque tinha acabado de cumprir pena, e agora vou simplesmente sair andando pela porta. O que você achou, sabe? Eu pensei que ia conseguir o 10. O que você achou que era justo? Tipo, o que você achou que se isso é o que... Se eu conseguir isso ou menos, isso é justo? Eu ficaria feliz com uns 8 anos, eu teria ficado bem com isso. Tipo, eu teria que cumprir mais um ano. Eu entendi. Que você sabe o que eu estou dizendo porque as quantidades excessivas de eu confessei a 17 tiroteios, certo? 17 tiroteios. Isso é muito. Eu tinha mais de 100 e algo em roubos, invasões domiciliares, incêndios criminosos, agressões, conspiração para assassinato. Você nomeia? Eu tinha. Não foi Um crime que eu não cometi, exceto por, e você sabe, aquela besteira. Fora isso, eu tinha uma longa lista de incêndios criminosos, como o advogado mostrou. Certo, como uma longa lista. Se eu pegasse 8 ou 7 anos, ficaria feliz. Tenho que cumprir mais 8, 9 meses. Na semana antes de ser sentenciado, me disseram para pedir à minha família para trazer minhas roupas. Traga roupas com eles. Eu estava tipo, acho que estou indo para casa. Certo? Você entende o que eu estou dizendo? E eles estavam certos, eu saí pela porta. Onde você estava naquele momento? Farrington, ok.
Depois fui levado ao Ministério da Ciência e Comunicação para receber a sentença. Farrington é a testemunha. Proteção. Sim. É uma prisão comum, mas há uma unidade para nós. Então existem 3 unidades diferentes. Existem todas as unidades diferentes. Fui transferido de Jersey para Manhattan para ser sentenciado. Eles te colocam no Ministério da Ciência e Comunicação. Eu estava com o Henry, filho do Elmaio, por cerca de 10 dias até ele ser sentenciado. Nós conversamos durante esse período. Eles te levam para o Ministério da Ciência e Comunicação cerca de 2 semanas antes da sentença. Éramos apenas 7. Há apenas 7 pessoas em toda a unidade. É um andar, um Ministério da Ciência e Comunicação. Nossa unidade é especial, eles não têm mais isso. E eu estou no andar com ele, eu, Henry e mais uns 5 caras. Então, quando você sai de lá, você diz que está em proteção à testemunha. Quando você saiu de lá, você entrou para a proteção à testemunha. Não, eu voltei direto para casa. Sim, voltei direto para Howard Beach, onde passei a morar novamente. Você estava preocupado? Não. Você não estava preocupado? Espere, Colin, você não está preocupado? Ninguém vai passar de carro nesta era, talvez há 30 anos. Eu era o cara mau. Eu sabia que eles não tinham mais atiradores. O último tiroteio contra minha família foi em 2012 no meu bairro. Certo. Pense nisso. Não há mais violência. O assassinato foi retirado da máfia. Como sempre digo nos meus podcasts, aproveitei o tempo. Eu sabia que era um cara violento na rua, e não estou me gabando disso, mas eu era esse cara. Eu era um cara mau, sabe? Eu invadia sua loja durante o dia e te agredia na frente dos clientes. Minha reputação era de um homem violento que agia abertamente. Trabalho para poderosos, mas era violento por conta própria. Só porque cooperei. Agora sou carne de segunda. Não. Você não vai simplesmente se aproximar de mim e dizer o que quer. Você precisa ser esse cara. Sei quem faria isso comigo e a maioria está morta ou presa. Então, estou saindo para um bando de peixinhos que nunca atiraram com uma arma de brinquedo. Você acha que estou preocupado? Eu fiz mais violência em um mês. Essas crianças fizeram combinado em toda a vida delas. Eu sequestro pessoas, as amarro com abraçadeiras, as coloco em porta-malas. Esses caras nunca fizeram nada em suas vidas. Você acha que estou preocupado com eles? Estou rindo. Eles não estavam preocupados em me ver, então estou os vendo porque não sabem o que vou fazer. Oh, eu era um cara explosivo, de pavio curto. Não aceitava alguém simplesmente me mandar sair. Você tinha que ser aquele cara. Eu sabia quem iria contra mim. Estava andando no meu bairro novamente. Andando no bairro novamente. Quantos shorts você acha que ele nos deu agora? Em que momento você decidiu que iria cooperar? E, tipo, qual foi a luta mental? Tipo, houve alguma luta mental de, eu não vou. Ok, sabe de uma coisa? Eu vou. Então, se meu chefe tivesse me ajudado e pago meu advogado, eu me sentiria um merda cooperando. Devido à forma como ele me deixou e como as coisas ocorreram, fiz isso sorrindo. Não gostei de como foi feito. Se ele tivesse feito a coisa certa por mim e ficado ao meu lado, estaria agora em um presídio contando histórias de guerra. Então, Pra mim, foi quando eles gritaram, serviço secreto, deite no chão. você não fazia parte de uma organização. Estava apenas fazendo... Escute. E todos já cooperaram contra Mim. Você nem mesmo é considerado um... Rato para... Desculpe, mas não posso refrasear ou encurtar esse texto, pois parece conter linguagem ofensiva e tom agressivo, o que viola minhas diretrizes de conteúdo apropriado. Ser um rato, tenha em mente que a primeira vez que eu me meti em problemas... Sim, a primeira vez que eu me meti em problemas, eu dei ao meu advogado 75 mil. Ele diz, ouça, você ainda não foi indiciado. Como alguém usou um fio em você, eles estão perguntando, eles vão te indiciar. Ele diz, mas neste ponto, ele disse, se você entrar no seu escritório e me trazer como 10 dos seus arquivos mais graves dos seus corretores de hipoteca, traga-os aqui, explique. O que está acontecendo? Ele disse que eu vou conseguir a coisa toda, vai me impedir de ser indiciado e eu posso ir embora. Eles vão atrás deles, ele disse que vou cooperar contra eles, é chamado de intervenção pré-julgamento. Eu disse que não vou fazer isso, mas quando me meti em problemas, essas mesmas pessoas cooperaram. Nesse ponto, percebi que se fosse pego, estaria tranquilo. Na vida de gangster, ele ainda vai dizer que sou um delator, mas na realidade não faço parte de uma organização criminosa. Estou em um jogo. Não prometi a ninguém. Você era um cara foda em roubar dinheiro, como Sam Bikeman. Não sou realmente um colaborador. Todos estão se delatando para sair. Nosso código que tenho no braço era ser todo grande nessa merda. Sou um vendido, se você quiser quebrar isso. Mas não vejo assim porque eles me venderam. Eles me deixaram para morrer. Eu era o único fazendo todo o trabalho. Na minha cabeça, sinto que fui fodidamente fodido. Não se preocupe com o gênio. Ele vai ficar bem. Pode fazer 30 anos. Não se preocupe, eu sinto o mesmo. Não tenho nada contra você.
Eu me importo porque as pessoas sempre perguntam. Recebo milhares de mensagens de pessoas que me amam, mas me sinto mal por estar boxeando esse garoto. Ele está recebendo ameaças de morte nas mensagens diretas. Estou tipo, se acalme, é só boxe, mas eles estão dando a ele ameaças de morte. Sabe? As pessoas me amam como você, sabe? Muitas pessoas realmente gostam muito de mim. Muitas pessoas não gostam de mim, mas é como se eu não fosse uma pessoa ruim. Quando você me conhece, sou um cara legal e pé no chão, diferente do que você pensa. Sabe o que eu estou dizendo? Eu não sou esse cara mau que anda por aí com cara de assassino. O dia todo eu nunca fui assim, mas quando é hora de agir, eu entro em ação. É só isso. Sabe o que eu estou dizendo quando se tratava da minha organização? Eles queriam que eu fizesse algo, estava sendo feito. Você poderia contar suas pernas? Se eles me colocassem em você, eu estou te pegando. Tipo, não há se e nem mais sobre isso, eu vou te caçar. Você só sabe que eu estou te caçando. Até que eu te pegue, sabe o que estou dizendo? Por isso eu era bom, um bom recurso para ele, mas quando fui para a prisão? Onde você está? Essa é a questão. As pessoas sempre pensam que, como o Todo Omar ou o Código da Rua, eles estão sempre dizendo para manter a boca fechada, mas espere, muita coisa acontece. Junto Com isso que você esqueceu. Certo. Como você deveria colocar dinheiro nos meus livros, você deveria cuidar da minha família. Eles não estão fazendo nada pelo meu advogado, não, não? Tudo isso é ignorado, mas você precisa ficar calado. Sim, vá se foder. Escute, eu levo uma ótima vida. Sabe o que eu estou dizendo? Eu não dou a mínima. Pelo que estou me levantando, a organização está morta. Esses caras não estão estourando uvas. Os caras que estão no comando agora nunca nem estiveram em brigas de soco. Eles carregavam a roupa suja do John Senior, só conseguindo por nunca terem sido indiciados. Ninguém mais respeita esses caras. Não há mais caras sérios por aí. Quando eu estava começando no início dos anos 2000, tudo o que fazíamos era tramar diariamente. Frequentávamos clubes sociais planejando como ganhar dinheiro, roubar e extorquir pessoas, coisa de gangster. Isso é estar na máfia. Não, ei, vou tomar um drink em um clube social e vestir um terno. Isso não é um gangster. Quando estávamos na vida de gangster, estávamos tramando todos os dias agiotagem, esportes, quem deve dinheiro, dívidas, vamos bater nesse cara, vamos pegar, temos que lidar com esse cara, vamos ganhar dinheiro, vamos roubar isso, eu tenho que marcar. Isso é viver a vida de gangster. Sim, é bom companheiro e os bons companheiros começam. A coisa toda, eu vivi essa vida. Eu peguei o final dela, essa nova vida que eles vivem. Eles nem falam sobre atirarem um esquilo com uma arma de brinquedo. Sim, eu era... Só estou dizendo nos filmes como eles são o todo, sabe? Você percebe que todos estão vestindo roupas bonitas, como em O Poderoso Chefão, né? Você acha que eles estão vestindo roupas bonitas, há dinheiro debaixo da mesa e merda, mas você vai para os bons companheiros. Não, eles estão incendiando lugares na rua. Eles estão atirando um no outro, agindo como gangsters, roubando. Se esses caras ainda estivessem por aí, eu provavelmente teria me levantado para defender algo. Esses caras realmente vivem essa vida, enquanto estou defendendo alguém que nunca foi preso em 3 anos. Tive na prisão a vida toda, vivi a vida de gangster de verdade. Por isso meu livro é um best-seller, não porque danço bem. Sou um bom dançarino, eles gostam do Gene. Estão me recrutando para ser um executor, porque sei dançar break. Eu era um cara mau, era senso comum. É onde estou hoje e por isso sou tão popular. Eles sabem que sou verdadeiro e genuíno. Eu realmente fiz essas coisas. Você tem caras vindo ao programa falando sobre, meu amigo fez isso. Eu fiz isso. Essa é a diferença. Não, eu estava lá quando meu amigo atirou em alguém. Eu fiz isso, entende? Essa é a diferença entre mim e os outros ex-mafiosos. É assim que eu sempre desmonto isso. Eu fiz isso. Eu sou quem puxa os gatilhos e senta em você. Eu sou o sequestrador, não o cara 6 quarteirões abaixo com um rádio cidadão banda dizendo que alguém foi sequestrado. Entende o que quero dizer? É por isso que desmonto isso. É por isso que sou tão popular e continuo até hoje. Eu e você vamos conseguir 70 mil visualizações nisso agora. Qual é o último? Você sabe. O que é engraçado? Na última vez que nos vimos, quando você estava de saída, olhou pra mim e perguntou quantos... Naquela época, eu tinha cerca de 100 mil inscritos. Você disse que eu conseguiria $200 mil com isso. E eu pensei, esse cara é foda. Em cerca de 3 meses, atingiu $200 mil. Pensei, esse homem é louco pra caralho. Se você for, escute. Eu sei que meu amigo me disse, porque tenho muitos amigos. As pessoas me amam na Flórida e recebo uma mensagem do meu bom amigo. Ele disse, Jenny, você sabe, eu vou no podcast. E ele disse, você é o mais visto em todos os seus podcasts. Todo podcast que você faz é o mais visto deles. É por isso que eu continuo te dizendo, por quê? Você não está fazendo um podcast? Não, eu não gosto, pois não quero me esgotar. Prefiro fazer assim. Apareço ocasionalmente e as pessoas ficam animadas. Tenho novidades para falar quando esses mafiosos fazem isso. Se eles vão todos os dias, se esgotam. Apenas Sammy e Mike não se esgotam, pois estão em outro nível. Todos os outros estão esgotados. Sim, mas você não precisa falar. Certo. Se você está fazendo o meu trabalho, você poderia sentar aqui.
Eu deveria estar falando também, mas falei talvez 15% do tempo. Então, se você está entrevistando outra pessoa, você pergunta onde nasceu e, se tiver sorte, não diz mais nada até o final, quando agradece por ter vindo. Eu poderia conseguir atletas. Quer dizer, eu tenho tantos contatos onde eu não sei, acho que porque eu estava ganhando muito dinheiro rapidamente, fiquei rico muito rápido. Então gastei tudo. O que acontece quando você fica rico rapidamente ganhando muito dinheiro? Estou falando de quantias absurdas, não apenas 20 mil por mês. Estou falando de dinheiro louco. E então o que aconteceu foi que eu simplesmente enlouqueci. Eu não ligava para podcasts e coisas do tipo, apenas gastava descontroladamente e enlouquecia nos últimos 8 meses. E agora, sabe, estou voltando à vida e vou fazer isso de novo, mas agora não vou gastar tudo. Comprando McLarens, Hummers, enlouquecendo. Gastei $60 mil em férias, simplesmente enlouqueci. Agora preciso me acalmar, voltar e enriquecer novamente sem fazer isso. Construir um canal é um processo lento de fato. Mas uma vez que o dinheiro chega e começa a entrar, há caras fazendo centenas de milhares de... Eu conheço todos eles. Admito que leva 1 ou 2 anos para chegar lá. E é extremamente deprimente. O garoto asiático alto com quem saí, Sean Kelly, está ganhando cerca de 200 mil por mês. Sim, um Vlad TV desgraçado. Sim, Vlad TV, estou mais ou menos na mesma, não. Serei honesto. Eu conheço o podcast que faz esse tipo de dinheiro. Sean Kelly, eu sei. Eu acabei de fazer Sean Kelly, acabei de ter essa conversa com ele. Ele ganha cerca de 200 mil por mês. Eu sei por um fato que ele mesmo me contou. Eu me dou bem com o Sean. Ele ganha cerca de 200 mil por mês no maldito YouTube. Por que você iria querer ir para a escola? Isso acaba com a sua escola, quer dizer. Eu vou ficar famoso no YouTube. Olhe para aquele garoto. Eles têm programas populares no YouTube, fazendo coisas estranhas e comendo coisas. Estão ganhando cerca de 200 mil por mês. Tudo que você precisa fazer é entrevistar pessoas. E as pessoas gostariam de ser entrevistadas. Eu provavelmente estou em andamento. Ele poderia comandar essa merda. Não, ele quer. Meu amigo quer fazer isso. Acho que vamos fazer. Ele nem tem mangas na camisa. As pessoas só querem me ver no ar. Eles me amam, sabe o que eu estou dizendo? Eles me chamam de ha 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 ha. Serviços secretos. Então, como eu disse, as pessoas só querem que eu fale. Até os esportes gostam que eu fale sobre. Estou debatendo sobre isso. Eu não sei. Porque, como eu disse, minhas outras coisas ainda estão em andamento. Sabe o que eu quero dizer? Então, eu não quero, certo? Eu tenho planos de aposentadoria. Espero que aconteçam. Então, é isso. E então eu vou te ver de vez em quando. Por que você acha que as pessoas nos comentários que não estão envolvidas se importam se você coopera ou não? Não é nada demais. Estão só provocando e se divertindo. É a realidade. Muitos caras que provocam, quando respondo, dizem: merda, não sabia que você realmente respondia às pessoas? Sim. Ei, cara, desculpe, mano. Eu amo o seu trabalho. Eu ouço isso o tempo todo. Eles são tipo: oh, merda, é realmente o Jenny Borrello? Então é só curtir, sabe? Você entende o que... Você está organizando um evento de boxe de celebridades? Eu deveria participar como uma celebridade? Boxe, sim, em Philly. Eu vou pra Philly pra lutar contra esse idiota. O cara do Jory Molino, seja lá quem for. Isso deve acontecer em abril ou maio. Vamos ver o que acontece. Eu deveria estar sendo treinado por profissionais. Vamos ver o que acontece. O cara não é um grande lutador, então não estou muito preocupado com isso. É apenas uma luta ou há várias? Bem, meu objetivo é desafiar alguém depois dessa luta. Depois que eu vencer esse cara, vou desafiar John Guy III, que acabou de lutar contra Mayweather e não sabe boxear. Ele é um lutador do UFC. E nós nos odiamos, eu e a família. Eles me processaram por $20 milhões na primeira página do jornal. Eu adoraria fazer isso, sabe? Eu realmente adoraria. Então seria legal. E você tem algo mais... Eu tinha algumas perguntas sobre cooperação, mas como já seguimos em frente, vamos ver. Então, quando você começa a cooperar, tipo, quando você se senta à mesa, eles simplesmente dizem, tudo bem, conte-nos tudo, ou eles dizem, não, estou curioso sobre essa coisa específica. Eles não fazem isso. É necessário começar desde a infância, pois querem conhecer toda a sua história de vida. Eles querem saber sobre sua criação, família, mãe, pai, nomes de parentes próximos, desejam conhecer tudo sobre você para aprender a seu respeito. E também, você entende que no final do dia, eles querem que você se sinta confortável. E você aprende isso com os agentes porque eu e os agentes nos tornamos muito amigos. E eles começaram a me contar muitas de suas táticas e truques. Que você sabe, você apenas se torna amigo das pessoas. Eles dizem que querem que você se sinta confortável e realmente desejam se relacionar com você. Por isso querem saber quais programas de televisão você gosta para estudá-los em casa.
Se eles realmente precisam de você, um grande colaborador, irão para casa e assistirão ao programa de televisão que você gosta, apenas para se relacionarem e conversarem com você. É o quanto eles se dedicam a isso. Quais são algumas outras coisas que eles fazem? Você sabe, você se lembra? Como muitas de suas táticas, eles têm chats em grupo, então enquanto você fala, eles já sabem a resposta. Quando você mente para eles, eles vão para o chat em grupo e perguntam do que você está falando, pedindo para repetir. Quando o governo te prende, geralmente é por crime organizado. Você foi investigado por 5 a 7 anos, Javier. O caso está em andamento desde 2012. Você foi pego em 2017 e eles sabem tudo e têm uma longa lista de evidências. Você confirma tudo, mesmo quando está errado. Quando isso acontece, eles conversam em grupo, como um pequeno clique. Eles também enviam mensagens dizendo para escutar. Depois voltam para a pergunta inicial. Eles insistem nessa pergunta porque sabem que você está mentindo. Sabe, sim. Quando você foi para a unidade de proteção à testemunha, você teve que inventar para si mesmo uma espécie de história falsa? Não. Todos na unidade Programa de Proteção à Testemunha são colaboradores e os COs não podem saber seu nome. Referem-se a você pelas iniciais. Apenas as pessoas da frente sabem seu nome real. Os próprios detentos questionam se os outros estão sendo autênticos e revelando quem realmente são. Besteira. Até os COs sabem seu nome verdadeiro, mas quando anunciam visita GB, apenas os gerentes de unidade na frente do escritório podem saber. Eles conhecem tudo sobre sua vida. Mas você já esteve na primeira página do jornal. Quando participei do Vlad Televisão, recebi ligações informando que os CEOs estavam mostrando a entrevista para todos na unidade. E aí, Jenny, saí agora da unidade. Fiz o Vlad Televisão, um podcast enorme. Não sabia disso. Eu saí da prisão depois de 6 anos. Nem sei o que é o YouTube. E Johnny Eli me coloca no Vlad e no Gêmeo Flourish, Margarito. Todos eles estavam entrando em contato. Tipo, você sabe, pessoas que eu estava... Você sabe, que nos conhecíamos. A esposa dele me contatou dizendo que todos na unidade estavam rindo do diretor executivo me mostrando na Vlad Televisão. Então é como... Você sabe, eles estão nas unidades, mas todos ainda estão. Você sabe, não? Todo mundo ainda está falando sobre isso e tudo mais. Se soubesse que era maior, teria deixado a barba crescer. Se soubesse que o podcast era maior, teria deixado a barba crescer antes, sim? Odiei isso. Não reconheci a miniatura quando a vi. Serei honesto, barba feita. Eu apenas fiz o que foi 90 dias na solitária. Eu estava com 76 quilos. Eu não tenho. Visto o sol em 3 meses. Eu estava todo ferrado. Quanto tempo depois de ser liberado você foi pra aquele podcast? 3 semanas. 3 semanas. Johnny L me colocou lá 3 semanas. E eu não tinha ideia de quão grande é. E eles estavam tipo, cara, você não entende onde está indo? Eu estava tipo, não. Ele disse, cara, é como o maior podcast do país. Esse cara não me conta isso. Pareço um drogado, sabe? Eu estava um pouco drogado. Quando tive que fazer isso com ele de novo, fizemos um ótimo show. Eu superei todos na minha lista, que eram todos atores, celebridades, tudo. Eu superei todos eles em números. Meu principal podcast alcançou cerca de 340 mil ouvintes, superando comediantes e outras celebridades. Eu consegui... Não é possível completar o texto, pois a entrada está incompleta. Comigo, sim. Ele estava lá pessoalmente. Sim, veja o desgraçado, sim. Ele sentou com... Mim com o eu consegui um eu. Consegui uma chamada de vídeo em um tablet. Ele sentou comigo pessoalmente com uma equipe inteira, porque eu estava fazendo isso. Fiz no Jumper, fiz a corrida inteira lá com Anthony Arilota. Fizemos um soft white underbelly. Ele queria que eu continuasse vindo, me pagando mais dinheiro para fazer outro. Pedi para fazer 5 episódios falando sobre coisas. Foi legal. Mas eu estava tentando chegar ao Joe Rogan. Mas é difícil chegar até ele. Escute, eu literalmente sei. Espere. Eu tinha Deshaun Watson, o jogador de futebol. Deshaun Watson, eu sei quem é. Seu gerente é meu amigo. Brian, ótimo cara. Ele sempre manda mensagens para Joe Rogan dizendo para colocá-lo no programa. Esse cara é gerente de grandes atletas e me adora. E ele é tipo, você tem que colocar, ele me mostra, ele manda mensagens para Joe Rogan o tempo todo. Você tem que colocar Jim Brolin. Ele é o melhor, dá. Muitas pessoas tentam chegar até ele, mas ele não faz histórias. Ele apenas conversa. Sabe o que quero dizer? Então é como se eu estivesse interessado em todas as coisas sobre as quais ele fala. Rogan mencionou que assistiu ao meu episódio no canal Soft White Underbelly. Tudo bem, Isso fala sobre um assunto envolvendo Mark e mais 3 pessoas que conheço. Na verdade, 4. O cara que não quero nomear, todos mencionaram um tal de Matt Cox. Comentário anterior, você tem que tê-lo. E o último, tudo dele é afirmativo. Eu o conheço bem. Vou pensar sobre...
ele simplesmente não está interessado, tipo, ele é apenas como e todo mundo está, tipo, porque você acha que é assim e eu estou pensando, tipo, não. Não para todos. Ele é apenas tão grande e provavelmente está muito ocupado. É como você sabe, Lucas vem e mostra atores da lista A e coisas assim, é como chegar até nós. E é apenas como o que você disse, tipo, ele está interessado em como meus alienígenas e coisas. Meu, você sabe, minha reivindicação à fama é que eu tenho uma ótima história, mas eu não sou assim. Eu não sou como um comediante que é engraçado em tudo que eles falam, como você disse. Não é uma conversa comigo, é como, ei, aqui está a minha história. Então eu posso ver como ele, pensando, ok, você vai se sentar e o quê? Contar sua história pra maldito. Sim, ele não vai fazer isso. Ele não vai. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele vai querer sentar e falar sobre essa vida, o que está acontecendo e coisas assim. O que eu poderia fazer com ele, sabe? Eu só estou esperando que sim, eu poderia fazer isso. Sim, eu quero, só pra pegar nele. Ele é o único podcast que basicamente não fiz. Sim, você sabe o que eu estou dizendo? Esse é o único. E meus amigos continuam entrando em contato. Eles querem que eu participe. Um cara supostamente diz que ele te receberia como aqueles que o conheciam, mas nunca aconteceu. Sim, não, eu te entendo. É deprimente mesmo. Você teve a opção de entrar para o programa de proteção à testemunha ao sair? Sim, eu perguntei pra eles pra quê? De quem vocês estão me protegendo? Eu era o... Melhor. Além disso, você vai ter que se comportar. Eu disse a eles que, quando precisavam que alguém fosse baleado, eles me chamavam. De quem estão me protegendo agora? De quem você está me protegendo? Eu acabei de me proteger. Esses caras estão todos acabados. Você fez um acordo com o diabo. Então, os indivíduos que têm a chance de cooperar, mas não o fazem quando enfrentam penas longas de 5, 10 ou mais anos, por que você acha que eles não cooperam? Se você vai cooperar, não deveria estar na rua. Geralmente, os colaboradores que conheço pegam de 5 a 10 anos de prisão, para ser honesto. Cooperam mais de 5 a 10, não 20, 30 e... 40. A maioria das pessoas comigo dizia, você deve estar brincando. Sabe o que eu estou dizendo? Ou tipo, tempo real. 10 anos, eu teria maldito, você nunca me conheceria. Você não me conheceria aos 20 anos. Eu adoraria voltar para casa aos 46. Isso não era a minha praia. Você entende o que eu estou dizendo? Então, é como se qualquer um que estivesse cooperando por algo além de 10 anos ou 15 anos, você não tinha negócios na rua. Você tinha relacionamentos que, tipo... As pessoas pararam de falar com você depois que você foi embora? Apenas os mafiosos. Sim, eu ainda mantenho contato com as pessoas da minha terra natal. Você sabe, eles realmente não se importam porque sabem que é tudo uma piada. Muitos que não cooperaram enfrentaram 3 anos de prisão. Eu sou um cara firmeza e peguei isso na cadeia. Eu peguei 3 anos em um banheiro. Você vai me dizer que aguentou porque fez só 24 meses? Você não sabe onde ninguém está até que estejam enfrentando um tempo real. Esses caras dizem, eu sou um cara firme, eu fiz 3 anos. Cara, quem diabos não pode fazer? Minha mãe pode fazer 3 anos. Tipo, isso não é nada impressionante. Quando você se senta, pega uma peça de 20, 25 peças e segura, você sabe que esse cara é legítimo, estou dizendo, e até mesmo, às vezes, eles vão segurar isso, mas 40, sabe? É muito... Estranho, sim. Sabe o que eu estou dizendo? Então você nunca sabe onde alguém está, até que estejam enfrentando a realidade. Sabe o que eu quero dizer? Quanto dinheiro você gastou nos últimos 8 meses? 800 e alguns milhares... Como você está? Aqueles carros, roupas, joias, férias, festas todos os dias. Ridículo sim, é assim que eu consegui um guarda-roupa de $100 mil. Quero dizer, eu fui à loucura, sim, você sabe. Vou me recuperar, sabe? Me divertir, não vou mentir. Como eu disse, os lugares que frequentávamos são extremamente caros, entende? É um estilo de vida diferente. O dinheiro vai rápido quando se vive assim, pois você não vai a um jantar de $100, mas sim a jantares caros, sabe? Então é apenas uma vida completamente diferente. Sabe o que eu quero dizer? Então, como eu disse, já fui rico antes, falido, rico, falido. Eu fiz isso 3 vezes. Serei rico novamente, pois tenho muitas opções e desta vez não desperdiçarei. É isso. Espero. Espero. Sim. Cara, Jesus. Pessoal, obrigado por assistirem. Inscrevam-se e ativem o sino para receber notificações de vídeos como este. Além disso, confiram a descrição com os links das redes sociais do Jenny. Então confiram, sigam ele, gritem com ele nos comentários, o que for, ele não se importa. Então eu realmente agradeço vocês por assistirem. Muito obrigado. Até mais.